Vamos agora no módulo 5. O objetivo desse módulo é ajudar você a compreender a origem dos medos emocionais, identificar como eles afetam pensamentos e comportamentos e aplicar estratégias práticas de enfrentamento consciente para desenvolver autoconfiança e coragem diante da vida. Você está na ponte da transformação. Você já caminhou um pouco pela ponte. Você está numa jornada para a sua liberdade emocional. Livrar-se dos medos, das angústias, daquelas coisas paralisantes é muito importante para que a gente tenha a condição, para que tenhamos condição de reconstruir a nossa vida e a nossa história. Você pode, apesar de qualquer coisa, reconstruir a sua história e ser muito mais feliz. Pode acreditar. O medo é uma das emoções básicas do ser humano, mas nós precisamos entender o medo porque a mente pode criar ameaças invisíveis. A explicação emocional e neurocientífica é: o medo é uma emoção primária, essencial para a nossa sobrevivência. Mas quando ele deixa de proteger e passa a paralisar, ele se torna um limitador da vida. A amígdala cerebral é responsável por acionar o alarme do medo, que é o monstrinho do pânico, mas muitas vezes esse alarme é disparado por memórias, traumas antigos ou pensamentos distorcidos e não por perigos reais. Um exemplo disso é quando você fica no escuro. Muitas vezes, quando nós estamos naquele breu, escuridão total, a nossa mente pode gerar alguma imagem que não existe. Essa imagem pode trazer muito medo, paralisar mesmo a pessoa. Outra situação é que, às vezes, a pessoa sai, mas ela ouve tantas coisas negativas na televisão. Hoje é a televisão e a internet dando muitas notícias de assalto, de morte, de feminicídio. E muitas vezes a pessoa passa o dia inteiro ouvindo notícias assim. E quando ela vai à rua, ela começa a ver ameaça em todos os cantos. E aí esse medo infundado pode paralisar. Nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, que é o nosso bem maior? Sim. Porém, nós não precisamos, não podemos deixar que o medo seja o paralisador da nossa vida, aquele que vai paralisar para a gente não fazer o que a gente precisa fazer. Muitas vezes a pessoa passa com a televisão ligada o dia inteiro, aí vê a Globo, a Record, o SBT, enfim, todas as notícias de desgraça, só quer ver notícias de desgraça. Tinha um jornal há muitos anos, eu não lembro se tem ainda, chamada O Povo. Aí alguém falava assim: torce, torce e nem sai sangue. Era um negócio que a gente escutava quando eu era mais nova, mas é muito interessante saber uma coisa: nem tudo a gente precisa saber. Nem todas as notícias ruins você precisa saber, porque a amígdala cerebral, ela é como uma esponja, né? Você vai pegando tudo aquilo e, em determinado momento, você passa a ficar com muito medo de sair de casa, de falar com as pessoas. É aquela pessoa que vai trabalhar e daqui a pouco ela liga para casa e diz: olha, eu estou com um pressentimento muito ruim. Então, isso é muito perigoso, porque esse pressentimento ruim pode levar à síndrome do pânico. Então, aí sim, aí a pessoa vai ter que fazer um tratamento com um médico, com terapia, para poder vencer o pânico. Então, controlar o medo é muito importante. Sabemos que ele é uma das emoções básicas? Sim. Porém, é necessário controlar, porque vou deixar um vídeo aqui sobre o medo, como ele atrapalha o nosso fígado, nossos rins. Aliás, as emoções, quando estão adoecidas, atrapalham muito. O medo de errar, medo de ser rejeitada, medo da solidão, medo do abandono, medo do futuro, medo de se expor, medo de recomeçar. Medos. Medo pode ser uma emoção que esteja doente. Quando nós começamos a ver fantasmas, onde não existe, quando nós começamos a ter medo de sair de casa,
Quando nós começamos a ter medo de reagir diante de situações na nossa vida e a gente fala que não vai dar conta. De onde que vem esses medos? Na maioria das vezes, o medo vem da nossa infância. A pessoa que foi muito cobrada, muito criticada, pessoas que foram comparadas com outras, elas podem desenvolver o medo de viver, medo de se expor, medo de falar em público. Quantas vezes as pessoas ouvem assim, fulano tem uma voz horrível, fulano tem uma voz de taquara rachada, eu nem sei o que é taquara rachada, mas tem gente que fala isso. E aí a pessoa começa a desenvolver o medo de falar em público. Quantas vezes a criança é criada assim, olha, você não vai dar para nada, eu não sei nem por que você nasceu. Então ela começa a desenvolver o medo pela vida. Ela acha que não vai conseguir nada na vida. Então tem um concurso público, ela tem medo de fazer e não passar. Tem uma oportunidade, até mesmo de um casamento legal, ela fala assim, não, fulano é muita areia para o meu caminhão. Ela tem medo de que aquele relacionamento não dê certo, que não seja para ela. O medo pode ser alguma coisa que vai limitar muito a nossa vida. Tem pessoas que têm medo de sair de casa porque ficam escutando televisão o tempo todo, só notícias, só desgraça. Então, aquilo vai entrando na cabeça, a amígdala cerebral vai reagindo e a pessoa tem medo de sair de casa. O medo é uma emoção que, quando ela adoece, ela precisa ser tratada porque ela pode se tornar pode acontecer a síndrome do pânico. Então, pode acontecer o pânico, mas quando não é tratado, ele pode se tornar uma patologia. Então, precisa cuidar do medo para que você tenha uma vida normal. Alguns exercícios podem nos ajudar a enfrentar o medo. Vamos ver. Já falei que é importante ter um caderno ou um diário. Então, anote no seu caderno ou no seu diário, isso é um exercício muito importante. Anote o que eu temo, do que eu tenho medo. Esse medo é real ou é uma possibilidade futura? O que esse medo tenta me proteger de sentir? Muitas vezes nós nos protegemos, nós não queremos pensar em alguma coisa, então a gente tem medo de pensar, medo de sofrer. Então é importante que você escreva o que esse medo tenta me proteger de sentir. O objetivo desse exercício é dar forma ao medo para você retomar o controle da sua vida. Quando você escreve, o teu cérebro registra. Por isso, esses exercícios são exercícios excelentes, mas que não vale apenas fazer enquanto você está aqui me ouvindo. Não, já falei, pega o seu caderno ou pega o seu diário, meu diário nem está aqui perto. Você pega o seu diário e escreve. É muito importante. Eu já fiz exercícios assim várias vezes. Eu também precisava superar medos, porque já fui assaltada. Nem gosto de falar quantas vezes. Porém, assim, eu não podia deixar que o medo me paralisasse. Já bateram no meu carro. Eu estava grávida da minha filha e um ônibus passou perto de mim. Eu tinha um Fusca. E ele arrastou o Fusca. Eu com aquele barrigão dirigindo. Mas eu não podia ficar com medo. Eu tinha que superar o medo, senão nunca mais eu ia pegar no volante. É importante você nomear o medo. Eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo de sair de casa. Eu tenho medo de casar e não dar certo. É importante. Quando você escreve, você vai ver que o teu cérebro, ele mesmo pode buscar soluções para esse medo que você sente, que muitas vezes vem lá do imaginário, né, do nosso inconsciente. Outro exercício muito bom para reestruturar o pensamento catastrófico, aquelas pessoas que só pensam em catástrofe, só pensam no pior. Um exercício muito bom é você pegar o caderninho e escrever sobre um medo específico. Escolha um medo, de repente é medo de barata, de repente é medo de andar de avião, tem pessoas que têm medo de andar de ônibus. Então, escreve um medo específico. E aí você vai escrever também qual é a pior coisa que pode acontecer para que você sinta esse medo. E qual é a chance real disso acontecer. Aí você vai escrever também o que eu posso fazer para me proteger
ou me preparar se isso acontecer. Outra coisa, o que já deu certo no passado que eu posso repetir? De repente você já viveu uma situação parecida, deu certo o que você fez, então você escreve o que você pode repetir se a situação acontecer outra vez. O objetivo desse exercício é diminuir o poder do medo. Isso mesmo, com lógica e experiência vivida. A experiência que você já teve vai servir agora para você enfrentar esse desafio e sair vitoriosa. Tem pessoas que têm medo de atravessar a rua. Então, elas paralisam, as pernas paralisam quando tem que atravessar uma grande avenida, por exemplo. Então, são determinadas coisas que você agora pode fazer esse exercício escrevendo. Eu sempre falo, escreve, porque o nosso cérebro, ele gosta quando a gente escreve, porque ele memoriza melhor. Escreve e leia depois para você. Esse exercício para você reestruturar o pensamento negativo, um pensamento catastrófico, é muito bom. Eu sempre gosto de falar também que quando vem um pensamento negativo, você precisa substituir por outro pensamento positivo, porque você elimina aquela conexão negativa, conexão neural que pode se formar, você elimina colocando um outro pensamento no lugar. Outro exercício muito bom é ação corajosa, planejar uma ação corajosa. Você vai escolher uma pequena coisa que você tem evitado de fazer por medo e você vai fazer, mesmo você fazendo com uma ação pequena, dividindo em passos simples, seus pensamentos, pensa organizadamente e você vai com aquela intenção de fazer o que você deseja. Você vai repetir essa ação durante 7 dias. Pode ser 7 dias, o ideal são 21 dias, para o cérebro criar uma conexão nova. Lembre-se de uma coisa: agir, mesmo com medo, é o que constrói a coragem. Porque para fazer algo acontecer, primeiro nós temos que ter o pensamento, a atitude e a ação. Então, eu determino o que eu quero fazer, eu vou ter uma atitude e eu vou vencer mesmo com medo. Tem gente que tem medo de descer escadas, então experimenta descer escada. Tem pessoas que têm medo de sair à rua, como eu já falei. São coisas que nós precisamos vencer para que a gente tenha uma vida mais equilibrada. Agora, pegue de novo o seu caderno ou o seu diário e vamos fazer mais um exercício. Você vai escrever o medo do dia. Qual é o medo que você está sentindo hoje? O que você acredita sobre esse medo? Você vai escrever o que eu acredito sobre esse medo. Ele é infundado? Ele tem fundamento? Por que eu estou sentindo isso? Você vai escrever também por que esse medo me afeta a sua vida. Por que ele afeta a sua vida? Você vai escrever de novo. O que eu posso dizer a mim mesma para enfrentá-lo? Normalmente, quando eu fico com medo de alguma coisa, eu digo, vambora, Rose, vambora, vai assim mesmo, tá com medo, vai assim mesmo. Eu geralmente faço isso. Então, o que você pode dizer para você enfrentar esse medo? Uma ação pequena que você pode fazer hoje. Você escreve o que você pode fazer hoje para que você enfrente esse medo. O objetivo é ajudar você, mulher, a se mover emocionalmente, superando as suas dores, os seus medos, os seus obstáculos, os seus desafios, como eu já falei, para você atravessar a ponte da transformação com maestria e chegar lá na frente, você olhar para trás e falar, eu venci. Chegamos então ao final desse módulo. A mudança começa quando a gente decide enfrentar os nossos desafios sem medo. Quando a gente decide ser a nossa melhor versão, a gente precisa de atitude e foco para a gente conseguir o que a gente deseja. Lembre-se, a coragem não é a ausência de medo. Coragem é a decisão de que algo é muito mais importante do que o medo que a gente possa sentir. Então, eu desejo para você uma excelente reflexão
E vamos embora para o próximo módulo.